Educação à distância, mudando realidades. Olá, saudações alunos e alunas do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros, professora de Políticas Públicas Educacionais. Na aula de hoje, vamos estudar sobre o financiamento da educação brasileira. Primeiro, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de estatura média, cabelos castanhos na altura do ombro. Eu estou usando óculos, eu estou maquiada, eu estou usando brincos de argola, uma corrente, estou com um vestido azul com estampas brancas de folhas, estou usando um anel de pedrinha na mão, um relógio e estou de sandália, tamanquinho, saltinho. Eu estou no estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte, onde nós temos uma parede branca ao fundo, com pontos que se interligam na cor cinza. E ao lado a gente tem uma frase escrita na cor verde, EAD mudando realidades. Na nossa aula de hoje, nós vamos entender um pouco sobre todo esse processo de financiamento da educação básica no Brasil. A gente vai entender que, por meio de ações concretas, é possível que as ações planejadas, sejam elas pelo governo, seja pela sociedade civil, pelas demandas reprimidas da sociedade, alcancem toda a comunidade escolar. Vamos na nossa aula hoje, faça um bom proveito, pegue seu papel, seu caderno e anote, sua canetinha e anote tudo para que você possa tirar um bom proveito dessa aula. Bem, o financiamento da educação pública brasileira, ele é considerado como um elemento estruturante para a organização e funcionamento das políticas públicas educacionais. Ou seja, as políticas educacionais, elas são materializadas no Sistema Nacional de Educação por meio desse financiamento. Por quê? Porque é preciso ter recurso para que as coisas aconteçam. Então, nas nossas aulas anteriores, a gente viu que foram criados fundos de manutenção da educação básica, que a gente sabe que é o Fundeb, e esse fundo é onde se organiza toda a distribuição desse recurso para atender, para serem materializadas, serem colocadas de forma concreta as ações planejadas, que as ações são as políticas públicas do governo. E geralmente elas se materializam em diversas formas, em diversos programas. A gente tem como Brasil Alfabetizado, Educação Ambiental nas escolas, o Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos, que é chamado ENSEJA, a Escola Aberta, o PDE, o PDDE, o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a Escola de Fronteiras, Educação em Direitos Humanos, Educação Inclusiva, Direitos à Diversidade, o IDEB, o Enem, a Prova Brasil, o ENAD. Então, todos esses programas e muito mais, porque a gente tem um rol de grandes programas e ações governamentais hoje, na atualidade, para atender à educação pública brasileira. E eles todos são financiados por meio dessa organização, desse Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Sabemos, a gente sabe que no processo histórico, desde o século XVIII, a gente tem aqui, Vieira e Vidal sistematizou esse quadro, essa distribuição, que é uma análise de políticas de financiamento, e ele fez alguns comparativos, ou seja, lá no século XVIII até 1934, não havia uma definição de recurso, era indefinido, não tinha uma vinculação constitucional de recursos para essa educação, ou seja, ficava ao gosto e ao bel prazer dos governantes. Como é que vai distribuir? O que sobrar a gente dá para a educação. Então,
não havia essa definição de recursos. Já de 1934, que a gente aprendeu que já houve uma Constituição, houve uma organização, ali já foi organizada a vinculação constitucional dos impostos com destinação para a educação. Ou seja, nesse período aqui já começou a pensar a vinculação de recursos para serem destinados à educação. E vejam que esse período vigorou de 1934 até 1988, quando a nova Constituição, a Constituição Federal, foi promulgada, né, em 1988. E aí, como demanda dessa nova ação, a gente tem uma lei de diretrizes e base, que essa lei ela foi promulgada em 1996, e trouxe a política de fundos de financiamento da educação. Então, todo esse percurso aí, a gente vê que são quase 2 séculos, né, se discutindo e pensando essa educação para trazer a um bom desempenho hoje. E aí, de 1988 até o momento atual, aqui, nós temos a vinculação constitucional contínua de impostos para a educação, ou seja, há uma destinação, há uma política de fundos, essa política de fundos que ela é destinada aonde? Para a educação. Ou seja, é a partir daqui que ela é uma ação colaborativa financeira interfederativa, ou seja, os entes federados, que é governo federal, estados e municípios e distritos federais, se organizem, né? Há uma interdependência e elas se organizam na distribuição desse recurso, que ele é por meio de um fundo educacional. E aí, isso sem dúvida, ele é distribuído diante das necessidades e das demandas oriundas de cada ente federado. Então, as bases legais para essa política de financiamento, ela não surgiu assim da cabeça de um sujeito iluminado, ela teve realmente as bases legais, que a primeira base legal é a Constituição Federal, de 1988, aí seguido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é uma outra ação muito pontual que confirma, que ratifica o que já está lá nos princípios a partir do artigo 205 até 210 da Constituição Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, né? Ele é já um desdobramento dessas leis, das 2 grandes leis, que são de suporte para a educação. A partir dessa criação do fundo, a gente tem a promulgação da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e dos Profissionais da Educação. Ou seja, esse Fundeb que a gente tem aí especificamente trazendo toda a base legal de amparo para o financiamento da educação. Então, não é algo que está sem um critério definido, mas é algo muito bem definido legalmente, né, nos termos, nos princípios legais que regem, né, a nossa legislação no Brasil, para que esse fundo e esse repasse ocorra. Por quê? Porque aqueles programas e projetos, eles têm que acontecer nas escolas. Eles são demandas, eles são ações muito pontuais que exigem resposta do governo. Porque os problemas estão lá, as crianças precisam ir à escola, cadê o transporte? Tem a questão climática, o rio secou, o rio está muito cheio, a estrada está difícil por conta da chuva. Então, tudo isso tem que ser pensado em políticas e ações concretas que cheguem até essas demandas que estão aí, ora, né, precisando de ação. Então, de tudo isso deriva, né, o Plano Nacional de Educação, a partir da criação da lei. E esse Plano Nacional, que a gente vai conhecer agora um pouco, e as suas metas, ele vem trazer respostas, né, de melhorias nos diferentes aspectos que envolvem a educação nacional. Ou seja, o plano ele é uma ferramenta capaz de prever, organizar, propor e monitorar ações nas esferas da educação básica, e aí esferas municipais, estaduais e federais. E agora a gente vai ver quais são os eixos principais que esse plano vai trazer, buscar, né, pelo menos buscar, trazer melhorias nos campos da área da educação infantil, veja só,
do ensino fundamental, do ensino médio e todas as modalidades que estão lá envolvidas no ensino médio. A educação superior também é um nível de graduação e pós-graduação. E esse plano nacional, ele foi instituído pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Então, essa lei, ela vigora de 2014 a 2024, e aí, passado esse decênio, né, que é um plano decenal, ele passa a ser reformulado. E essas metas, elas são, a cada triênio, a cada 3 anos, elas são avaliadas. Então, a gente tem o primeiro relatório de avaliação, o segundo relatório de avaliação e o terceiro relatório de avaliação, porque o plano ele prevê um processo de monitoramento e avaliação no percurso dele, no percurso desses 10 anos. O que atingimos? E aí, por isso que toda a educação faz censo, faz avaliações pontuais para verificar se todo esse recurso investido na educação ele está tendo retorno. Se a gente melhorou os indicadores, melhorou a qualidade de vida das pessoas, trouxe educação de qualidade e desenvolvimento, sem dúvida, o plano ele está sendo alcançado, né, pela grande população que precisa dessas demandas. E aí, a gente sabe que a meta do PNE é que o país passe a investir o equivalente a 10% do PIB em educação no próximo decênio. Ou seja, a partir de 2024, a grande discussão é que se pense esse dinheiro, né, do PIB destinado à educação deverá ser quase o dobro ao fim da vigência do PNE. Mas chegamos agora em 2024 e não atingimos os 10% de aplicação do PIB. Então, a gente precisa pensar que investimento em educação não é gasto, é investimento, porque o retorno vai vir em exercício de cidadania, em menos violência, em uma população plenamente desenvolvida, e isso, sem dúvida, não é gasto, porque traz qualidade de vida para todas as pessoas. E aí, a gente pode dizer que o plano ele é dividido em algumas metas. Nós vamos entender bem cada meta, e aí dentro de cada meta a gente vai entender o que se pretende alcançar, né? Porque foram estabelecidas 20 metas a serem cumpridas nessa vigência aí de 2014 a 2024. Isso a gente tem que avaliar por quê? Porque a gente vai fazer um comparativo do que está proposto no plano e o que a gente tem proposto, o que é visível, o que é materializado, o que foi concretizado realmente na prática. Vejam só, na meta 1, que é a educação infantil, pretende-se universalizar até 2016. Ele diz o quê? Que toda criança de 4 a 5 anos de idade deve estar na educação infantil, ou seja, a meta é ampliar o acesso dessas crianças em pelo menos 50% das crianças até 3 anos até o final da vigência. Será que todas as crianças que estão, né, de 0 a 3 anos têm acesso à educação? A gente só coloca interrogação, perguntinha, será que tem? Será que foi alcançada essa meta? A meta do ensino fundamental nos diz o quê? Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos. Nessa faixa etária, todas as crianças estão na escola? Ou seja, a meta é que 95% dessas crianças estejam na escola, que conclua essa etapa do ensino fundamental de 9 anos. Ou seja, isso é um processo mediano da educação. A gente tem a educação infantil, que é a inicial, a gente tem a educação fundamental, que é a mediana, e a educação final, que é a educação do ensino médio. Ou seja, nesse longo período de 9 anos, a gente atingiu a marca de 95% das crianças na escola. Os índices, o censo, eles devem mostrar isso. A meta 3 trata do ensino médio. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Ou seja, tem que se elevar até o final do período, que é 2024, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%.
Ou seja, é pensar que 85% da população de 15 a 17 anos esteja na escola. Claro que ele coloca aí reserva técnica de 15%, porque tem as N situações dos jovens e adolescentes. Mas mesmo os que estão em privacidade de direito, né, de liberdade, os que estejam doentes, os que estejam em diversas situações, devem receber o processo de formação da educação básica. E aí vamos verificar se realmente isso tem atendido. Já no aspecto da inclusão, vamos universalizar todas as crianças na escola de 4 a 17 anos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Então, ter esse acesso à educação, ter um acesso ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um ambiente inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas e serviços especializados públicos e conveniados. Então, essa é a meta 4 do Plano Nacional de Educação. Na meta 5, a gente tem a alfabetização infantil. Alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental. Uma outra meta estabelecida é a meta 6 da educação integral. Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, toda meta ela é mensurada e quantificada. Por quê? Porque a gente tem ali 300 milhões de alunos, vamos pensar assim, 300 milhões não, né? São muitos. Mas vamos pensar assim, nós temos 78 mil alunos matriculados no processo de alfabetização. Quantos por cento devem atender, estar plenamente atendido nessa meta? E ali eles fazem o raio, a conta estatisticamente para ele ter esse parâmetro de atingimento dessa meta, se atingiu ou não. Um fator preponderante que vale a pena a gente buscar são os relatórios do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo de avaliação do Plano Nacional de Educação, que ali a gente vai ver alguns resultados, né? E aí a gente não deve olhar para situações isoladas, mas pensar num contexto macro de efetivação dessas políticas públicas. Na meta 7 é a melhoria da qualidade da educação básica, ou seja, elevar o IDEB, fazer com que esse IDEB traga melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem dos alunos, de modo a atingir as seguintes médias. A gente teve em 2015 de 52 para 2017 5,5, de 2019 5,7 e até 2021 a nota do IDEB nacional do Brasil deveria ser, das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, 6,60, né? Já nos anos finais do ensino médio, ia ser a progressão de até 3 pontos, de 47 para 50, de 50 para 52, 52 para 55%. Né? E aí nós temos no ensino médio a progressão de 43 em 2015, 47 em 2017, 50 em 2019, 52 em 2021. Então a gente começa a perceber que as metas de elevação da qualidade da educação nessa meta 7 é justamente a progressão das aprendizagens, que ela se materializa e se concreta nas ações pontuais das provas do IDEB. Já na meta 8, a elevação da escolaridade, da diversidade. Então, se pensar em programas e ações para a população do campo, a pensar na população negra e não negra, nos indígenas, em toda a diversidade que tem o Brasil, deve ser contemplado por essa meta 8, e os seus programas oriundos da meta 8 devem estar muito bem caracterizados em atendimento a essa população. Há outro tópico aqui no ponto 9, na meta 9, a alfabetização de jovens e adultos. Elevar a taxa de alfabetização é algo que o Brasil vem perseguindo desde que os jesuítas chegaram no Brasil em alfabetizar a população. Ou seja, hoje a gente tem para ampliar para 93,5 até 2015. E aí, será que a gente conseguiu erradicar, como aqui a meta propõe, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa do analfabetismo funcional?
Então, a gente ainda tem alunos, cidadãos, com acima de 15 anos que são analfabetos absolutos, que não receberam nenhuma instrução escolar, né? Nenhuma. Então, essa é a realidade. Na meta 10, a gente pensa a EJA integrada, oferecer 25% das matrículas para a educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Aí, já na meta 11, a educação profissional, é triplicar o número de matrículas da educação profissional. Ou seja, a educação profissional técnica de nível médio, ela deve ser assegurada pelo menos em 50% da expansão do segmento público. E aí a gente tem, né, os diversos setores que ofertam aí a educação profissional, mas deve ser uma ação pública de instituições públicas e não particulares, mas algo que é a orientação do Plano Nacional, que seja desenvolvida e ampliada as vagas dentro das instituições profissionalizantes de ensino. A meta 12 é a educação superior, onde fala também elevar a taxa bruta da matrícula na educação superior, ou seja, a gente deve pensar a matrícula, né, elevar essa matrícula para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 2018, de 18 anos a 24 anos. Ou seja, é pelo processo de expansão da educação superior que a gente vai conseguir ter uma formação mais sólida, né, de desenvolvimento da sociedade também. Então, a oferta até a meta 12 aqui, meta 13, a gente pensa que são estabelecidas metas que trazem melhorias para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio em todos os seus segmentos e modalidades, e também alcançando o ensino superior, como a meta 12 e 13, que a meta 13 já traz a qualidade da educação, onde busca elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício dentro da educação superior, ou seja, para 75%, sendo o total hoje que a gente tem de doutores que precisam ser ampliados no universo, aí no âmbito das universidades e das instituições federais. A meta 14 propõe a elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, isso estricto sensu em nível de mestrado e doutorado, ou seja, a meta estabelece que possam se chegar ao final 60 mil mestres e 25 mil doutores em todo o país. A meta 15, profissionais da educação, pensar num regime de colaboração entre a União, os estados e o Distrito Federal, que são ações interfederativas, né, e os municípios, no prazo de 1 ano vigente do PNE, ou seja, lá em 2000, se ela foi em 2014, 2015 no máximo, deveria se pensar em estratégias pontuais específicas de profissionais da educação, ou seja, no mínimo, valorização desses profissionais, ou seja, buscar e aí a valorização, além de, vamos dizer assim, além de recursos, de pagamentos, a gente também investir em formação, em condições de trabalhos adequadas aos profissionais da educação. Então, essa meta justamente pensa nesse processo de valorização de todos os profissionais da educação. E ali não só professores, mas todos os que trabalham efetivamente na educação. Já na meta 16 trabalhar a formação, né? Ou seja, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste PNE e garantir a todos e todas os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando o quê? As necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. A meta 17 traz a valorização dos profissionais do magistério, como que podemos pensar valorizar esses profissionais de forma a equiparar o seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Ou seja, é aqui que se vai pensar nessa valorização em formas de pisos salariais, estabelecer pisos salariais
equivalente, para que um estado não pague um valor, o outro estado pague outro valor e fique essa diferença de pisos nacionais. Então, fazer um ajuste, uma adequação do piso salarial em todo o território brasileiro. E isso aí são considerados fatores econômicos, contextos econômicos de cada região. A meta 18 diz que o plano de carreira, todos os servidores da educação, e aí um formato de valorização, deve-se ter planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública em todo o sistema do ensino. Então, ou seja, todos devem ter esse plano de carreira. Na meta 19, a gestão democrática, né, assegurar essa condição para a efetivação da gestão democrática da educação, ou seja, é aqui que vai se pensar uma política pública de participação, toda a comunidade na escola, nas decisões conjuntas que interferem diretamente à comunidade. E a nossa meta 20, do financiamento da educação, onde se propõe, nessa última meta, o investimento público em educação pública, de forma a atingir no mínimo patamar de 7% do produto interno bruto no país, no 5º ano, e já no último, 10%. Então, uma das tarefinhas que a gente passa é que vocês consigam verificar se esse financiamento atingiu os 10%, né? E aí a gente leva para nossas discussões, nas nossas aulas. Lá no AVA tem bastante material que você pode estudar e compreender todo esse processo aí do financiamento da educação e, principalmente, se essas metas, ao longo desse plano decenal, né, de 10 anos, foram atingidas ou, pelo menos, caminharam bastante para se chegar lá uma boa realização de metas. E aí, como frase final da nossa aula, a gente traz aqui um pensamento, uma fala de Jamil Coury, um conselheiro, né, do Conselho Nacional de Educação, que esteve aí um bom tempo atuando. Ele diz que o financiamento da educação ele é elemento estruturante para a organização e o funcionamento de políticas públicas. Ou seja, sem financiamento não tem política pública. Ou seja, é preciso ter políticas públicas para que essas ações sejam pensadas, planejadas, organizadas e concretizadas lá no âmbito de quem mais precisa, que são os nossos alunos e alunas das escolas públicas. E assim a gente encerra mais um encontro. Desejo a você boas reflexões, bons estudos e boas aprendizagens. Educação à distância, mudando realidades.